A gente está recebendo aqui no nosso estúdio representantes do CREF, aqui mais próximo, o Francisco Martins, que é presidente do CREF aqui da nossa região, e também o Álvaro Farias, que é conselheiro do CREF também, que é o Conselho Regional de Educação Física. Primeiramente, boa noite a vocês. Queria que vocês falassem um pouco de que forma acontece essa fiscalização. Ela acaba sendo, Francisco, tem que ser de surpresa mesmo, né? Para pegar o pessoal às vezes desprevenido. E o que é que vocês têm encontrado assim de mais grave nessas fiscalizações? Boa noite. Boa noite. É com grande prazer que venho a esta emissora para falar, mais uma vez, do Conselho Regional de Educação Física e, notadamente, das ações relacionadas com a nossa missão precípua, que é a fiscalização como uma estratégia, como uma obrigação do cumprimento do nosso dever, que é a defesa da sociedade. A nossa preocupação maior não é fiscalizar nem identificar irregularidades. Nosso prazer é identificar que estão todas regulares, que está tudo funcionando muito bem. Isso é que nós gostaríamos que acontecesse. Claro. Porque isso nos daria a certeza de que a sociedade está sendo bem atendida naquela sua necessidade de fazer atividade física. No entanto, isso não ocorre e, para cumprir nossa missão, nós temos que exercer essa ação fiscalizadora, para a qual nós estamos trabalhando e buscando parcerias com órgãos também de defesa da sociedade, o caso do Ministério Público, PROCON, Vigilância Sanitária, as polícias, etc, etc. E com isso tem-se apertado, vamos dizer assim, muito a fiscalização, porque também nós aumentamos o nosso poder de fiscalização à medida que triplicamos o nosso número de fiscais. Hoje nós temos um fiscal exclusivo para Campina Grande, melhoramos o nosso aporte de veículos, de transporte, e isso faz com que a fiscalização, que essas ações sejam mais efetivas, sejam mais presentes e sejam mais regulares. Isso, Francisco, como eu já tive a oportunidade de tocar nesse assunto em relação ao CREF, em outros momentos aqui durante esses 10 anos de Tarará Esportes, você está tocando nesse assunto da questão da estrutura, porque antigamente o CREF se dividia com o estado do Rio Grande do Norte, não é isso? E agora essa estrutura vem melhorando, em específico aos trabalhos que são feitos aqui no estado, não é isso? Perfeito. Antes nós éramos o CREF 10 com jurisdição na Paraíba e Rio Grande do Norte. Houve uma separação, nós continuamos CREF 10 só na Paraíba, e a antiga seccional do Rio Grande do Norte se transformou em CREF 16. E nós criamos uma seccional em Campina Grande. Hoje o CREF está representado aqui em Campina Grande, tem funcionários, tem um fiscal aqui, tem os dois conselheiros da região que dirigem essa seccional, assessorados por um grupo de mais 3 professores que fazem um colegiado. Consequentemente, a gente espera e acredita que as ações do CREF em Campina Grande, pelo porte de Campina Grande, pela importância que ela tem no contexto do Estado, as ações do CREF também terão que dar resposta a essa grandeza de Campina Grande, porque basta dizer que hoje são, em Campina Grande, 3 cursos de educação física. Portanto, justifica-se que nós estejamos muito mais presentes aqui. Dando boa noite a você também, Álvaro, aqui, obrigado por participar do programa. Eu toquei no assunto em relação a quais seriam os principais problemas que têm se encontrado e se esses problemas que se encontram hoje, que vocês têm aí detectado, são problemas mais antigos ou eles também vêm se renovando, digamos, com uma modernidade das coisas, a evolução das coisas. Boa noite. Não, com a efetiva presença do CREF 10 em Campina, com a seccional, e com essa nova postura que a gente tem enquanto conselho, nos remete a estarmos mais presentes hoje, E aí antigos problemas, antigas críticas que eram feitas ao Conselho, pela não existência da fiscalização ao cumprimento do exercício legal da profissão, Que o que nós fazemos enquanto Conselho simplificando todas as nossas ações, no sentido de a nossa obrigação é fiscalizar o exercício legal da profissão, E aí a gente tem investido essa nova formação de novos conselheiros, tem investido nesse sentido,
né, de fortalecer essa carência que a gente tinha, né, de N profissões que atuavam como profissional da educação física. E aí a gente está marcando mais presença no mercado, está expandindo, né, de Campina e região. A gente tem trazido a fiscalização, né, bem impactante, e você disse o número de academias que estão sendo atuadas. A mesma situação se dá quando a gente, quando o professor da educação física ele não tem registro, ele está no exercício ilegal da profissão. O professor de educação física que não está com as suas anuidades em dia, ele está no exercício ilegal da profissão. O estagiário que não está sendo acompanhado pelo profissional da educação física, ele está no exercício ilegal da profissão. Então, todas essas nuances, né? As academias que são registradas, elas são fiscalizadas, assim como as academias ainda que não têm registro. Que aí esse é outro desafio. É outro desafio, trazer essas academias da informalidade e colocá-las elas, né, numa formalidade de ser registrada, né, de ter todas as possibilidades de uma prestação de serviço de qualidade para o seu usuário. É isso que a gente busca, que a sociedade seja contemplada com uma boa qualidade desse serviço dos profissionais de educação física. Com certeza, esse é o principal objetivo, né? Um dos assuntos, vamos fugir um pouquinho só essa situação das academias, mas um dos assuntos que mais se toca hoje em relação ao profissional da área da educação física é essa situação do bacharelado e da licenciatura, né? Fala-se muito sobre esse assunto, já que a atuação de alguns profissionais ela seria limitada a algum âmbito devido à forma como esse antes estudante, agora profissional, atua. Como é que está essa situação? É um desafio ainda para vocês? É uma questão cultural ainda enraizada? É uma questão que vai mudar com o tempo? Como é que vocês têm visto essa situação e atuado? Veja bem, a questão da formação em educação física, desde 2002, por conta de determinações oriundas da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela foi dividida em licenciatura, que é aquele profissional que vai atuar na escola, vai ministrar a disciplina de educação física na escola, e o bacharel, que vai atuar no mercado alternativo, fora a escola, com um foco muito mais voltado para a saúde. O licenciado tem um foco mais para a educação, para a formação, e o bacharel mais na área do esporte, do lazer, da formação da promoção da saúde, etc. E aí a academia é o mercado dele. Em Campina Grande, essa situação manteve-se indefinida durante muito tempo, porque o único curso que tinha aqui só formava licenciados. E carecia no mercado o bacharel. E esse pessoal ocupava o lugar do bacharel. E isso vinha sempre uma certa querela que, felizmente, graças aí ao apoio da UEPB, do Ministério Público, da Câmara de Vereadores, e tenho que destacar especificamente um apoio muito forte aqui do Álvaro, na época, a gente conseguiu, do ano passado para cá, administrar. Não está resolvido, mas conseguimos administrar essa situação de forma estrutural. Sim. Nós temos hoje um termo de ajustamento de conduta celebrado entre o MEC, o Ministério Público Federal e a UEPB, dizendo que esses profissionais oriundos da UEPB que têm a licenciatura, eles deverão se enquadrar na formação, fazer o bacharelado, e para isso a UEPB abriu o curso, criou possibilidades para isso, e a gente tem um espaço aí de aproximadamente 4 semestres para que essa situação de fato seja resolvida. E até lá nós estamos amparados por esse termo de ajustamento de conduta para permitir que essas pessoas permaneçam, continuem no seu trabalho, porque, claro, o CREF não tem interesse nenhum de criar problemas e tirar ninguém do seu trabalho. E até porque se isso acontecesse, né, Francisco... É um problema social, sério. Tem uma cadeia de problemas que seriam gerados. O que a gente precisa que as pessoas se enquadrem, se organizem, se arrumem e atendam aquilo que a norma exige. Álvaro. E o Ministério Público foi sensível, o Ministério Público Federal foi sensível a essa situação de caos que seria se tirássemos todos os licenciados das academias
E é por isso que houve esse termo de ajuste de conduta, né? E foi muito importante para a nossa categoria de profissionais de educação física que, né, moravam, que faziam parte da Grande Campina Grande. Agora, assim, a gente tem que deixar claro uma situação, né, que não foi o Conselho de Educação Física que criou a licenciatura e que criou o bacharelado. Já é uma né? questão, como foi dito aqui, são normas, digamos, maiores, né? Isso, né? E aí a gente tem que deixar claro isso. E a gente tem que deixar claro também, a gente está falando de academia, mas a gente tem que deixar claro que a atuação do profissional da educação física, o profissional é obrigado a ser registrado ao Conselho, independente dele trabalhar em academia ou dele trabalhar em escola. A escola também, o profissional que trabalha na escola, ele também é obrigado a ser registrado junto ao Conselho e está em dia com suas obrigações, né? E aí, assim, a gente precisa deixar claro um fato, assim, com essa obrigatoriedade que aconteceu de definição de campo de atuação do licenciado e do bacharelado, né? Ela se deu a partir de 2005, né? Quem entrou na universidade até 2005 pode atuar nos dois campos. Sim. Quem entrou para fazer o curso pós 2006 em diante, aí sim ele tem que se adequar ou é licenciado ou é bacharel. Tem que deixar claro isso. E aí foi interessante a participação da Universidade Estadual, dando essa possibilidade de capacitar os profissionais formados pela Universidade Estadual, porque o termo de ajuste de conduta que foi feito junto ao Ministério Público Federal foi específico para a Universidade Estadual, né? E aí para a gente deixar bem claro que não adianta você ter noutra universidade, outra formação em outra mas porque academia, o termo né? de ajuste de conduta foi específico para a Universidade Estadual. E aí a gente tem conseguido dar a nossa contribuição para os profissionais licenciados, para que eles possam ter a oportunidade, e aí vai chegar o momento em que vai ter uma cobrança obrigatória. Fiscalização e cobrança só maiores, vai estar, isso aí está até 2018, é a possibilidade de você entrar pelo termo de ajuste de conduta para o curso de bacharelado na Universidade Estadual, até 2018, com a perspectiva de você se formar em 2 anos, né? Então, até 2020, a gente consegue entender que vai estar sanado essas querelas que existem em termos de licenciatura e de bacharelado em Campina Grande e região. Só para finalizar, já agradecendo aqui a participação de vocês aqui, a gente está passando por um momento no Brasil onde se fala muito em punir ou não punir, o que é transparente, o que não é, interesses ou não. Para quem assistiu a matéria e até agora está acompanhando a nossa entrevista, queria que você, como presidente, Francisco, colocasse realmente a situação. As academias que não se adequarem a essas situações levantadas pelo Ministério Público, em parceria e fiscalizadas pelo CREF também, elas realmente serão punidas e a população que tem que ser bem atendida, como foi colocado aqui desde o início, ela vai ter acesso a essas informações? Veja bem, eu gostaria de responder sua pergunta em forma de apelo. Sim. Eu gostaria de fazer 2 apelos. Primeiro, um apelo aos nossos profissionais, no entendimento de que o CREF somos todos nós. É uma entidade da categoria. A categoria tem que se juntar e formar fileiras para que o CREF seja grande e, consequentemente, a categoria se fortaleça. Não é de interesse do CREF punir ninguém, andar com caça às bruxas, etc. No entanto, o nosso dever, por uma obrigação até mesmo de justiça, nos impõe a obrigação de levar, inclusive, às barras da justiça aqueles que são recalcitrantes, insistem em permanecer no erro. Principalmente até, né, Francisco, para valorizar quem anda nos eixos, né? Exatamente, porque é uma situação de desigualdade, até certo ponto uma concorrência desleal, que se estabelece aquela ali que está irregular, não paga suas obrigações, não se enquadra em nada, não tem professores habilitados e tal e tal. A outra ali que não tem, que está tudo direito, ela vai ter um custo maior, às vezes um investimento custo maior. maior. Então é uma concorrência desleal, não podemos permitir. E segundo, em termos também de apelo,
a sociedade, os usuários, que é o nosso maior alvo. Nós estamos trabalhando para defender, fazer com que essas pessoas, ao fazer exercício, ao fazer atividade física, na busca da sua saúde, entenda que para que isso, de fato, contribua na sua saúde, esse exercício precisa ser bem orientado, precisa ser bem feito. Porque tudo aquilo que é bom tem também o seu lado ruim. E a pessoa pode, na ânsia de preservar ou de promover sua saúde, está se prejudicando ou está fazendo coisa errada ou mal orientada. E os prejuízos provocados pelo exercício, eles são graves. São graves e, às vezes, não são visíveis. Eles são cumulativos, ele pega lá na frente. Isso. Portanto, o público que procura o exercício físico, a gente se refere muito às academias, mas que sejam os projetos, os parques, esses trabalhos que são oferecidos à população. Personal trainers também, né? Eles têm um cuidado, primeiro, de olhar se aquele profissional é profissional de fato. E tem como. É só perguntar. E ele tem a obrigação de se identificar. Ele tem uma cédula de identidade profissional, que é o seu passaporte. Então, não tem mal nenhum ele apresentar e ser cobrado aquilo. Segundo, ao ir a uma instituição, aquela instituição é obrigada a apresentar, na sua entrada no local visível, o credenciamento que o Conselho oferece. Aquilo é também um atestado de que aquela pessoa está a trabalhar, a ser tratado, a ser recebido por uma entidade credenciada, que pelo menos, se ele não for bem tratado, se não for bem orientado, ele tem a quem recorrer. Tem uma entidade que ele possa recorrer. Então, esses dois entendimentos são fundamentais, com os quais a gente evita, inclusive, aquilo que a gente quer evitar. A gente não quer punir ninguém e tal. Mas se tiver que fazê-lo, vamos fazê-lo e alerto para aqueles que permanecem no erro. Estamos fazendo. Nós já temos hoje mais de 100 processos ajuizados na Justiça e que estão dando resultados. Nós estamos tendo toda semana decisões judiciais favoráveis, mandando a academia se registrar, determinando que a academia feche, determinando que a academia contrate profissionais, e vão ter outros que são o problema maior que a gente tem encontrado, que é o estudante que, passando por profissional, né, como o promotor referiu antes, Sim. E nós estamos trabalhando isso muito junto a esses órgãos. Ele está ali a enganar a população. Ora, eu sou um estudante, como é que eu posso estar ali com uma camisa, com identificação que sou personal? Como sendo personal, sem acompanhamento. As pessoas estão sendo enganadas. Sim. E essa pessoa vai ter que responder se ele insistir em permanecer nisso. O nosso trabalho inicial tem sido de alerta, de recomendações, de ir lá, de notificar, mas a coisa caminhará para a judicialização do processo, se assim tiver que ser feito. Acaba sendo a última instância devido à falta de sensibilidade por parte de quem está à frente ou das academias ou do próprio profissional ou do estudante, que também, eu acho que ele, para valorizar a própria categoria, não deveria estar submetendo a isso. Né? Eu acho que ainda tem isso também. É bom frisar também que nós não estamos aqui a dizer que somos contrários ao estudante a trabalhar na academia. É necessário, porque senão não vai aprender. Aquilo é importante, aquilo é um laboratório importante para a aprendizagem dele. No entanto, eles têm que estar lá como estagiário e não como profissional. É verdade. Com certeza. Pessoal, obrigado então pela participação. Assuntos a gente teria aqui a mil. Eu já ia começar a puxar outro assunto, mas o nosso tempo já está esgotado aqui, como a questão dos profissionais que atuam como treinadores de futebol. Também é outra discussão interessante que a gente pode guardar para outro momento. Álvaro, profissionais de outras áreas. Também, Isso. Com certeza. Álvaro, muito obrigado. Obrigado a você pelo espaço. Nós que agradecemos pela oportunidade, estamos à disposição. Até a próxima, né? Pessoal, então a gente faz agora uma pausa e o assunto é justamente futebol no próximo bloco. Até já.